Eu quero convidar você a pensar comigo nessa noite sobre algo da parte de Deus. Está aqui já. Já está aqui. Questão de prioridade, ordem de prioridade. Qual é a ordem de prioridade? Se você tem alguma coisa para fazer nessa semana, qual a prioridade? O que você vai colocar em primeiro lugar? Qual é a sua prioridade? Qual a sua prioridade de vida? Qual a sua prioridade da semana? Às vezes nós temos uma prioridade na semana, e nossa prioridade, ela muda de acordo com os acontecimentos. Você tinha uma prioridade de dar uma limpeza no seu guarda-roupa, de resolver alguma questão no banco. Dessa semana não passa, eu vou resolver, mas acontece talvez um problema de saúde. Então, alguém ficou doente na sua família, ou alguém precisou da sua ajuda. A prioridade é invertida imediatamente, porque essa prioridade ela não é rígida, de acordo com a demanda, ela vai alterando. Eu separei um texto de um homem que deu prioridade a coisas que não deveriam dar. A prioridade dele era em bebida, comida e roupa e festas. E o Senhor o chama de louco por conta das prioridades erradas. Então nessa noite eu quero falar sobre ordem de prioridade. E durante a minha fala eu gostaria que você na sua mente pudesse dar prioridade. Líria Cristina não sabia, mas ela me deu um grande gancho aqui, dizendo da necessidade de nós termos essa prioridade. A prioridade dela é a sua família, a prioridade dela são os seus filhos, e ela está dando prioridade à sua família. Então, por conta disso, pode ter perda financeira? Pode, mas nada pode ultrapassar o limite de ver os filhos, acompanhar o marido, acompanhar a sua casa, acompanhar a vida. E às vezes nós nos perdemos nas nossas prioridades, porque a nossa prioridade não é ganhar dinheiro. O dinheiro será uma consequência que Deus há de nos dar. Então que você nessa noite consiga entender que Deus está te dando uma ordem de prioridade. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Diz assim, 12 a partir do verso 16. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem produziu com abundância. O homem já havia tido abundância na sua produção, e arrazoava, verso 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos, os meus grãos, a minha colheita. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei outros celeiros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, direi consigo mesmo, falarei com os meus botões: tendes em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Repita comigo: descansa. Mais uma vez. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a vivermos nesse mundo de maneira equilibrada, Senhor. Nós temos, ó Pai, tantas necessidades nesse mundo, mas a tua palavra diz que nós temos que olhar para as aves do campo, porque elas não precisam, Senhor, colher, elas não precisam ceifar, elas não precisam tecer, e tu as vestes, ó Pai. Nós temos que olhar para os lírios dos campos, ó Pai. Eles nascem, eles crescem de maneira esplendosa, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, se tu cuida dos lírios, se tu cuida dos pássaros, Senhor, nós somos teus filhos, ó Pai. Tu nos ama, tu deste Jesus para morrer em nosso lugar. Então sabemos que tu cuida de cada um de nós. Ó Pai Santo, nessa noite queremos abrir os nossos corações para que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Queremos nessa noite pedir, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Queremos ouvir, não com ouvidos carnais, mas queremos ouvir a tua palavra com o coração, colocando toda a nossa expectativa espiritual para sairmos daqui alimentados. Em nome de Jesus, unge os meus lábios, esconda-me atrás da tua cruz, Senhor, e que eu não venha falar nada, ó Pai, que não seja inspirado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Ordem de prioridade, e a pergunta é: qual a sua prioridade, qual o seu planejamento para a semana? O que você está planejando em fazer? O que é mais urgente para você? O que é supérfluo para você? Mateus 6,33, Jesus deixa uma ordem. Ele diz assim, não é uma sugestão, é uma ordem. Às vezes a gente acha que Jesus está dando uma sugestão, ó, se você tiver tempo, buscai meu reino em primeiro lugar. Não é uma sugestão. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então esse texto, se você acompanhar o livro de Lucas, Jesus começa a falando nesse livro sobre vários aspectos, e é importante você entender o que o Senhor está falando nesse local. O Senhor está dizendo sobre a ansiedade pela vida. Jesus está falando, reprovando a avareza. Jesus está falando sobre a necessidade de nós vivermos a dimensão espiritual. E essa resposta de Jesus vem a partir de pessoas que pediram Jesus para dividir a herança, e ele disse, quem me colocou como divisor de herança? Então Jesus, ele começa o seu ministério orientando o que realmente é prioridade para nós. Primeiro, ele fala que nós não devemos servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, 24, e ele diz, um Senhor será Deus, o Senhor da nossa vida, mas às vezes nós queremos servir a Deus e ao dinheiro. Por que servir ao dinheiro? Porque muitas vezes você não coloca o dinheiro para te servir, para você comprar, você proporcionar bem-estar à sua família. Você fica escravo do dinheiro, ele passa a ser o seu senhor, e não você tendo o dinheiro no lugar que ele precisa ter. Jesus nunca condenou o dinheiro. O que Jesus condena é o amor ao dinheiro. Deus, ele não condena o dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, Jofre que resolve o seu problema. Ele passa aí e recolhe para você, e seus problemas acabaram. O problema não é gostar de dinheiro, o problema é amar o dinheiro. E eu preciso colocar o dinheiro no lugar que ele precisa estar, que é no meu bolso, que é
usá-lo com sabedoria para proporcionar talvez algo bom para a minha família. Então Jesus ele começa dizendo que não posso servir a dois senhores. Segundo lugar, ele fala, não deveis andar ansiosos, tudo em Mateus capítulo 6, quando ele orienta sobre a oração modelo do Pai Nosso, ele também fala dessas coisas. Não devemos estar ansiosos pela comida, pela bebida ou pela roupa. Outra coisa que ele fala em Mateus capítulo 6, não devemos acumular tesouro sobre a terra. Não devemos acumular tesouro sobre a terra. Jesus está falando o que não fazer. Observe que em todas as orientações é para não fazer. Agora, e ele mostra as consequências. Por que eu não devo fazer? Eu não devo servir a dois senhores? E a resposta vem, porque eu vou odiar um e amar o outro. Eu vou deixar Deus de lado e vou passar a amar o dinheiro, e vou amar a riqueza. Mateus capítulo 6, 24. E o dinheiro e a riqueza não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Por que eu não posso andar ansioso? Ele dá a resposta: pela comida, pela bebida ou pela roupa. Mateus 6, 25. A resposta é porque toda a minha ansiedade, com toda a ansiedade, eu não dormindo, eu nervoso dentro de casa, ansioso dentro de casa, eu não vou conseguir aumentar em nada a minha vida financeira, a minha estrutura, tanto financeira como emocional, como a física. Nada vai resolver a minha ansiedade, ao contrário. Mateus capítulo 6, 25 e 27. Jesus dá um exemplo. Mateus 26, 28. Olhai para os lírios do campo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Verso 34. Então a pergunta nessa noite é: qual a sua ordem de prioridade diante dessa exposição de Jesus, que Jesus está ensinando? E Jesus nos ensina a priorizar o quê? O reino de Deus e sua justiça. Não sei se eu tenho aqui pessoas que vão poder me acompanhar, mas a capela, vamos lá. Buscai seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só até aí. No passado nós cantávamos esses cânticos extraídos da palavra, que nos orientava a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu preciso entender que Jesus está mandando: busque o reino de Deus em primeiro lugar. E o próprio Jesus compara o reino de Deus com situações do dia a dia, para a compreensão do grupo que ele falava. Ele diz que um homem lança a semente na terra. Ele fala sobre essa semente lançada na terra. Então ele diz: eu vou comparar o reino de Deus ao homem que lança a semente sobre a terra. Marcos capítulo 4, 26. Eu vou comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Marcos capítulo 4, 32. Eu vou comparar o reino de Deus com fermento que a dona de casa usa. Lucas 13, 20 e 21. Então o que Jesus está dizendo, toda vez que ele compara o reino de Deus, ele compara com algo que começa pequeno e se torna grande. Grão de mostarda, pequenininho, uma semente mínima. Eu tenho ela aqui colada na minha Bíblia, que alguém um dia veio aqui dar uma palestra e distribuiu grão de mostarda, e eu colei na minha Bíblia. É algo minúsculo, mas quando é lançado na terra, quando ela cresce, ninguém segura. É uma árvore maravilhosa. As aves podem se hospedar nessa
árvore. Então o reino de Deus, ele é semelhante ao homem que lança a semente na terra. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança o grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante ao fermento que promove crescimento. Então Jesus está dizendo que se eu quero crescer, eu preciso priorizar aquilo que me faz crescer. É o reino de Deus. Dê glória a Deus. Às vezes nós estamos priorizando coisas que não vão me fazer crescer, não vão me fazer prosperar. É engano. Vai me enganar, vai roubar a minha saúde, vai roubar a minha alegria, vai roubar o tempo que eu tenho com a minha família. Além de Jesus comparar o reino de Deus com pequenas coisas que crescem, lançados sobre a terra, ele fala que para entrar no reino de Deus é necessário arrependimento. Arrepende-se porque está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 3, verso 2. O reino de Deus é mais do que rituais de palavras, falou Jesus. Nem todos que falar ou disser Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mateus capítulo 7, 21. Então o reino de Deus não é discurso. O reino de Deus é modo de vida, é confiar no Senhor. É isso que ele está dizendo, que aqueles que falam Senhor, levanta a mão, e você olha, puxa vida, essa pessoa é maravilhosa, você aplaude, mas o Senhor sabe, faz uma leitura do coração. E Jesus ensinou algo que até hoje nós não aprendemos. Nunca vi, nem eu mesmo faço, chamo para mim essa responsabilidade na oração modelo, que ele falou, esse aqui é o modelo. Ele disse que nós, quando orarmos, nós teríamos que falar: Senhor, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, ou seja, me encha do teu reino. Eu gostei muito de um pregador americano, que ele disse que o reino de Deus, ele é a família, ele é a igreja, ele é a comunhão com Deus através da palavra. Ou você pode colocar a comunhão com Deus através da palavra, a família ou a igreja, a família e a comunhão com Deus. A ordem aí não vai mudar, mas aí está dizendo que o reino de Deus são essas coisas criadas pelo próprio Deus. Dá nessa noite prioridade ao reino de Deus. Dê prioridade ao reino de Deus. Na parábola do homem que arrazoava, do louco, que Jesus chama de louco, nós temos alguns ensinamentos e alguns destaques que eu quero contar. Lucas capítulo 12, verso 16. Colocar novamente, por favor, André, verso 16. Leia, por favor, igreja. Lucas 12, 16. Toda a igreja. Observe que a história começa falando de um homem bem sucedido. A história começa falando de um homem, que esse homem, ele precisa ser estudado, porque esse homem, ele deve ter aplicado tecnologia disponível, e ele colheu muito mais do que ele imaginava. Esse homem foi um sucesso. Certamente ele ganharia uma medalha do homem do ano. Certamente as revistas que trabalham com a pecuária, com a agricultura, colocaria ele na primeira capa, entrevistando ele, porque esse homem, ele produziu, ele teve uma colheita maravilhosa, em abundância, com abundância. E esse homem, certamente, ele usou o conhecimento da agricultura, porque ele trabalhou a terra na hora certa, ele semeou na hora certa,
houve chuva na hora certa, houve o sol na medida exata, e a colheita desse homem foi impecável. Então esse homem começa, o texto começa, e o próprio Jesus começa apresentando um homem de sucesso, um homem que estava muito bem na sua vida, e certamente ganharia muito dinheiro esse homem. Qual foi o erro desse homem de sucesso, desse homem maravilhoso, desse homem empreendedor, desse homem que nós precisamos tirar o chapéu? E eu chamo, em primeiro lugar, esse homem de um bom empreendedor. Em segundo lugar, eu chamo esse homem de um homem que tinha uma visão comercial. Ele certamente falou: eu vou arregaçar as mangas, não vou ficar esperando o governo, eu vou aplicar tecnologia, eu vou ampliar os meus armazéns, eu vou providenciar mais mão de obra para a colheita. Então, ou seja, esse homem, ele tinha uma visão aguçada, uma visão, um tino comercial muito bom. Ele poderia fazer isso porque a notícia do seu sucesso havia se espalhado. Eu pensei logo no José. A Bíblia diz que José, ele foi trabalhar no Egito, e a notícia de que José tinha sido um homem de sucesso no Egito, e havia estocado muitos grãos, se espalhou por toda a terra, no momento que não tinha tecnologia nenhuma. E a notícia se espalhou por toda a terra, porque os seus pais, em outro país, tomaram conhecimento que no Egito tinha uma pessoa, tinha um homem que administrou muito bem a escassez, e estava com muitos grãos, e estava ali com muita comida, e tinha feito do Egito um celeiro do mundo. Então a notícia desse homem, eu acredito que também na história pode ter se espalhado. Um homem que havia plantado, havia colhido com abundância, e certamente todos estavam festejando. Eu pesquisei entre Jesus, contando essa história, para José, mais ou menos todos os comentaristas apontam 1400 a 1500 anos de diferença de José para Jesus. Então eu estou falando, se há 1500 anos atrás de Jesus a notícia se espalhou, então agora a probabilidade seria grande da notícia se espalhar. Então esse homem, além de ser um homem que foi um bom empreendedor, foi um homem de tino comercial. Porém, esse bom empreendedor, esse homem de visão comercial, ele errou em uma coisa: ele errou na ordem de prioridade. As suas prioridades foram, a Bíblia diz que ele começou a proferir consigo mesmo, e arrazoava, verso 17, consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. Eu acredito que esse pensamento veio antes da colheita, porque ele teve essa grande ideia: eu vou destruir os meus celeiros e vou construir celeiros maiores, para que eu possa ali guardar os meus frutos. Então, o que esse homem, qual foi o erro dele? A ordem de prioridade. Porque ele priorizou em semear, repita comigo, priorizou em semear, priorizou em colher, priorizou em armazenar, priorizou em ampliar o armazenamento, mas não priorizou em si mesmo. Não teve tempo para uma boa alimentação, não teve tempo para ir ao médico, não teve tempo de ficar em casa com a sua família, fazendo o que? Nada. Alguém um dia pregando aqui falou que tem o dia dele do nada.
as pessoas ligam para ele e falam assim: fulano, o que você está fazendo? Ele, nada. Aí diz para ele: já que você não está fazendo nada, você pode fazer isso? Ele, você não está entendendo, querido, hoje é meu dia do nada. A pessoa diz: já que você não está fazendo nada, pode fazer isso? Não, você não vai roubar o meu dia do nada. Então, ou seja, ele não teve tempo para uma boa alimentação, ele não teve tempo de ir ao médico, ele não teve tempo de ficar com a família, ele não teve tempo de passear, ele não teve tempo de receber os parentes ou ir visitar os parentes, ele não teve tempo de estar com os amigos assistindo Flamengo e São Paulo. Eu não posso perder, né? Ele não teve tempo para ele mesmo. Ele não teve tempo para ele mesmo. Ele não teve tempo para Deus. Ele não teve tempo para Deus. Errou na ordem de prioridade. Essa é a história de um homem que Deus chama de louco. Louco. A Bíblia diz que ele tem uma grande ideia: destruir e construir. Até aí tudo bem. Agora, onde entra a loucura desse homem? Verso 19. Vamos lá, ver se encaixa contigo a palavra que esse homem dá. André, tem como? André fica tão quietinho lá que eu não sei se está me ouvindo, se foi arrebatado. 12, 19. Toda a igreja. E direi... Pode deixar aí, por favor, André. Quando é que você começa a questionar: o que adiantou eu ter trabalhado tanto, ter estudado tanto? Sempre quando vem uma situação adversa. Quando vem uma situação adversa, você pensa assim: o que adiantou eu ter treinado tanto, eu ter estudado tanto? O que adiantou eu ter acordado cedo? O que adiantou? O que adiantou? Sempre na situação adversa. E esse homem estava agora tendo a oportunidade de dar prioridade às coisas que são prioritárias, ou tentar arrumar aquilo que estava bagunçado, talvez a sua casa, a sua vida íntima, mas a sua prioridade ficou um pouco equivocada. Ele queria falar para a alma: tire umas férias prolongadas. Alma, vamos para a churrascaria, vamos comer nas melhores churrascarias. Alma, regala-te, se divirta-se, vai para a balada, vai para a noitada, vai para a festa com os amigos. Então, ou seja, este homem pensou em tudo para tirar o atraso do momento que ele não curtiu, do momento que ele não passeou. Esse homem pensou em tudo, mas esqueceu de algo. E o que ele esqueceu? Esqueceu de Deus. Repita comigo: esse homem esqueceu de Deus. Pensou em tudo, pensou que estava no controle. Ele havia alcançado um patamar que poucos haviam alcançado. Esse homem, para todo mundo, ele era aplaudido. Às vezes eu vejo artistas, pessoas de influência, e todo mundo aplaudindo esse homem, essa mulher. Mas como que Deus chama esse homem? Chama esse homem de louco. Tu é louco, rapaz. Por que tu fizeste isso com a sua vida? Tu é louco, rapaz. Quem mandou você fazer somente isso? Tu é louco, rapaz. Por que você disse que não tinha um tempo para ler a minha palavra? Por que você disse que não tinha um tempo para fechar os seus olhos e falar comigo? Por que você, quando o sol estava se pondo tão bonito, você não conseguiu me glorificar pelo sol? Você é louco, achando que seus amigos, achando que o seu dinheiro iria resolver o seu problema. Você é louco, não trazendo o seu filho, a sua filha, para conhecer a minha palavra.
E o Senhor disse: louco, louco, acabou a sua vida, seu louco. Hoje você morre. Hoje você não vai ter hoje você não vai ter mais um minuto de vida, seu louco. Ele estava dizendo: olha, eu tenho muito dinheiro agora, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos recursos, então o que eu posso fazer? Eu vou curtir, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou me divertir, eu vou aproveitar a vida, meter o pé na jaca. Mas o Senhor chama esse homem de louco, louco. Por quê? O Senhor chama ele de louco, porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu que nada trazemos para este mundo e nada levaremos desse mundo. Ele não entendeu que o que importa não é o que temos, mas o que somos ou o que fazemos com aquilo que Deus nos dá. Ele não entendeu Provérbio 10, 22. Ele não entendeu Provérbio 10, 22, que fala assim: a bênção do Senhor, a bênção, por favor, escrevi errado aqui, Provérbio 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Vamos lá, a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção de Deus é ser abençoado para o Senhor. Por que ele era louco? Porque ele abriu mão da bênção de Deus. Às vezes nós abrimos mão da bênção de Deus. Nessa noite eu encerro convidando a você, declarando na sua vida que o Senhor Jesus Cristo tenha sobre a sua vida total controle, que Deus na sua vida esteja em primeiro lugar. Nessa noite eu encerro convidando você, que você dê prioridade ao Senhor. Nessa noite eu encerro convidando a você para pensar que Deus cuida de você, como diz a canção: Deus cuida de mim. Eu quero convidar você a glorificar esse Deus que cuida de detalhes da tua vida, esse Deus que te trouxe aqui nessa noite e que colocou essa palavra no meu coração, para que você possa dar prioridade àquilo que é prioritário na sua vida. Um telefonema pode resolver uma situação de uma pessoa que você não fala há muito tempo. A pessoa vai se sentir prestigiada. Uma tia que tanto fez por você, alguém que tanto te amou, que tanto se dedicou a você. Dê prioridade àquilo que tem prioridade. Certa vez, eu ainda como embaixador do rei, nós fomos a um asilo, e o meu conselheiro, ele nos levou para um asilo que, se os pais soubessem, certamente traria problema para ele. Nós fomos para um leprosário. Esse conselheiro nos levou para aquele local, era em Jacarepaguá, não sei se existe ainda, Curupaiti, parece, alguma coisa assim. Ali em Jacarepaguá, era uma colônia de leprosário, e o objetivo dele era que nós pudéssemos ver pessoas que estavam ali, naquela cidade, naquele ajuntamento de leprosos, pessoas que estavam ali longe da sua família, longe de tudo, morrendo viva, perdendo a cartilagem do seu corpo, perdendo o seu corpo, o seu físico. Que coisa triste para uma criança de 13 anos encarar aquilo. Mas aquilo foi para mim um choque que nunca mais eu esqueci.
E às vezes você esquece de dar prioridade ao seu corpo, de dar prioridade à sua mente. Você tem a sua visão, e você esquece de agradecer também a Deus por tudo que Deus tem te dado. E eu quero que você possa glorificar ao Senhor nessa noite, porque o Senhor cuida de você. Pediu Jonas para nos auxiliar aqui com essa canção. Eu acho que a gente tem a letra. Deus cuida de mim. Procura aí, André. E eu quero convidar você nessa noite a dar prioridade àquilo que é prioritário. Ao sair daqui, tente fazer uma lista de prioridade, mas uma prioridade que, se Deus lê a sua lista, não vai te chamar de louco. Dê prioridade, que a Carminha possa dar prioridade, que o Nélio possa dar prioridade, que ao lado da Gabi, não, a Gabi, perdão, é do lado da Ivoneide, a Gabi possa dar prioridade, que a irmã Ana possa dar prioridade, que a irmã Alzira, que Marquinhos possa dar prioridade, que a Mônica, que Edgar, que nós consigamos dar prioridade àquilo que é prioritário. O Senhor quer nos convidar nessa noite a priorizar aquilo que é prioritário. Qual foi a última vez que você foi em um sepultamento? Eu, como pastor, fiz muito sepultamento, e é triste no sepultamento ver pessoas batendo no caixão e falando: papai, fala comigo, eu te amo, mamãe, eu te amo, mas no caixão, falando com a pessoa que já está morta. E a gente entende que a pessoa está fazendo aquilo com muita dor, com muita lágrima, com muita dor, e a gente não pode censurar, dizer: você não fez, nada disso. A gente só pode abraçar e ter compaixão dessa pessoa. Mas nós estamos vivos, e nós podemos falar palavras que abençoe nossos entes queridos, porque Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. A bênção do Senhor enriquece. É a bênção do Senhor estando sobre sua cabeça que vai te dar um rumo na sua vida. Não ande sem o Senhor. Não é o dinheiro que vai te enriquecer, é a bênção de Deus que vai trazer muita riqueza sobre sua cabeça, sobre sua vida.